Fechou? Vamos lá então? Legal? Boa. Dá um gelo, mas isso que é o bom, né? É bom. Essa porra deixa a gente... É da hora. Isso que é da hora, né? Não adianta ir devagar, não. Tem que se molhar de uma vez, Essa senão... porra mesmo, pular e gritar, velho, né? Isso aí. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Look Podcast. Pessoal, antes de iniciar esse bate-papo com essa fera que tá aqui, esse nosso convidado super especial, eu queria deixar o agradecimento aí às pessoas que mandaram mensagem, pedindo para que a gente fizesse aqui uma temporada sobre agentes de segurança, né? Envolvendo todas aquelas pessoas que trabalham no mundo da segurança pública e privada. E nós estamos iniciando essa semana aqui e queria aproveitar e agradecer. Semana passada esteve aqui no Look Podcast o veterano Proishi. Ele que é da Rota, pô, conversamos aqui, um bate-papo incrível, já está disponível aí para vocês assistirem. Agradecer também ao Matos e ao Cabo Matos e ao Cabo Matheus, que vieram aqui, são da Polícia do Exército, vieram contar sua história. Um que teve missão de paz no Haiti e o Matheus teve uma missão de intervenção federal junto ao Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro. Muito legal também, imperdível. Assiste lá, tá na íntegra lá, tá bem bacana esse bate-papo. E hoje tô mais feliz ainda, porque tô recebendo aqui um cara que é fogo. O cara é monstro na tatuagem, também já tem experiência de rota, né? Então tá aqui hoje para contar tudo sobre o universo da tatuagem, sobre as suas experiências na Polícia Militar e particularmente também na Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar. Mano, Vinícius, irmão, obrigado mesmo pela presença aí. E vamos lá, ele que é pai da Júlia e da Helena, né? Isso. Um beijo para as duas meninas aí. Vamos lá então, Vinícius, podemos falar de tudo? Sejam bem-vindos aí, meu velho. Muito obrigado. Agradeço pelo convite, mais uma vez, como eu falo que assim, a gente tem sempre que aproveitar as oportunidades, então hoje eu estar aqui é uma oportunidade muito valiosa para mim, primeiro, da grata surpresa de te conhecer, né? Para mim realmente é muito especial ter um contato com pessoas que entendem o que a gente fala e falar para pessoas que têm interesse pelo que a gente fala, né? Porque como policial, como militar, a gente muitas vezes não é ouvido por pessoas que simplesmente não gostam da instituição, mas não ouvem um lado ser humano por trás. Eu quero trazer bastante desse lado ser humano, da minha visão. E é isso aí, meu. Tô à disposição. Pô, legal. Tô feliz pra caramba. O cara é monstro. Quero te dar esse presente. Eu vi Olha aí, ó, tá o veterano deixou aqui o calendário e a nossa caneta de rota agora. Bem lembrado, o veterano Proishi deixou aqui o calendário lá da rota e agora uma caneta, hein? Pô, caramba, daqui a pouco eu vou estar com a boina da rota aí também. E essa é uma doutrina nossa lá. Legal, não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas... Por onde a gente legal, passa, obrigado a gente deixa mesmo. Pô, um presente. Então eu também tenho que dar o meu presente aqui, a minha lembrancinha, que tá aqui uma caneca do nosso podcast pra vocês, fica de presente aí, um legal. Adesivo. Posso abrir? Claro, pode, fica à vontade aí. Oh, que beleza, meu. Legal. Tô muito pra obrigado, tomar uma cervejinha, ou tomar um chá... Sei lá, bom demais. Valeu? Obrigado demais. Pra quem não sabe aí, o Vinícius Grande, né? Ele é tatuador e é especialista em cobertura, né? Hoje ele está desenvolvendo esse trabalho aí incrível. Quem não acompanha ele nas redes sociais, né? No Instagram, está em todas as plataformas, né? Todos o cara, é monstro. Para você que quer fazer uma tatuagem, para você que já fez uma tatuagem e não gostou, ficou feio ou tá incomodando, esse é o cara, hein, meu? Eu já, inclusive, depois em off eu quero conversar com ele sobre a minha tatuagem aqui, o que a gente pode fazer, certo? Sempre. Vamos lá, então? Sinta-se à vontade, eu sei que você já tem você já tem essa ambientação com o podcast, né? Então eu sei que você vai ficar à vontade aqui no nosso bate-papo, beleza? Vou começar aqui, ó, eu deixei anotado aqui perguntando sobre uma frase que eu vi nas suas redes sociais, que diz assim, ó: quem tatua por impulso se arrepende. Quem tatua por vivência carrega uma história. É isso mesmo? É isso aí. A gente vê que na tatuagem existe alguns estados que o ser humano não pode estar, que é bêbado, apaixonado,
e sem dinheiro, cara. São três coisas que se o cara que quer fazer uma tatuagem, ele está sob a circunstância dessas três coisas, não pode fazer. Então, quando a pessoa ela faz uma tatuagem com essência, com história, eu levo muito o meu trabalho na entrevista como um podcast, porque eu levo 2 horas somente para montar uma arte, conversando com a pessoa, entendendo a essência. Então, eu gosto muito de saber o porquê que a pessoa está fazendo aquele trabalho. E muitas vezes o porquê que ela vai cobrir o trabalho, né? Porque às vezes não é só você jogar o pigmento por cima, sabe? Se a pessoa vem pra mim e fala assim, ó, inclusive é algo que não acontece. A pessoa vem falar, eu só quero cobrir isso daqui, quero deixar menos pior. As pessoas que me procuram sabem que eu vou entregar uma parada completamente nova. Então, isso é uma frase que, se a pessoa tem lucidez, ela tem isso daí pra fazer uma tatuagem. Isso que você acabou de me falar é uma coisa que eu há muitos anos esperava, né? Para achar um tatuador que tivesse esse pensamento, esse olhar que você acabou de mencionar aí. E eu vou falar para você, foi difícil. Eu tenho minhas tatuagens, mas confesso, faltou exatamente isso que você está falando aí, que você disse aí, Eu acho entendeu? que é o ideal, né? A gente tem que ter ideal em tudo, tem que ser idealista em tudo que vai fazer. A gente não pode fazer por dinheiro. O dinheiro é consequência, né? Eu acho que quando a gente tem uma missão, uma visão do que aquilo vai permanecer, como que aquilo vai ecoar na vida da pessoa, a gente muda a responsabilidade, sabe? Eu, como militar, é fácil eu falar assim, poxa, eu vou fazer, vou me dedicar à polícia porque o rádio me chama e eu sou obrigado a ir. Mas e no momento que a viatura não tem ocorrência? E no momento em que eu tô num bairro tranquilo e tem uma senhora querendo atravessar a rua? Isso é idealismo, sabe? Melhorar a vida das pessoas é o idealismo. Então, com essa visão, eu busco aplicar na polícia, na tatuagem, o que eu aplicava na polícia. Que é exatamente, poxa, a pessoa que vem para eu cobrir uma tatuagem é fácil, porque ela me procurou com uma dor. Ela tá ali sentindo uma dor. Mas e a pessoa que me procurou para fazer uma tatuagem nova? Algo simples. Algo que eu falo, poxa, o que que eu posso fazer a mais? Em que eu posso ajudar essa pessoa? Muitas vezes até uma conversa. Na sessão de tatuagem, não é somente você ter o contato com o tatuador e ir embora. É você ter uma conexão, né? A rede social ajuda muito a gente com isso daí. Eu levar o meu pensamento para as pessoas, elas conhecerem a minha essência e linkar com a essência dela. A pessoa que procura a tatuagem por só fazer um carimbo, eu quero só fazer um rabisco. Não tatua comigo. Essa pessoa nem me chama, sabe? Então é muito legal essa parte de. Pô, importante mesmo. Então, isso que ele acabou de falar aí, eu vou te falar. Tá faltando, falta no mercado, né? Falta no Esse mercado. idealismo aí que você mencionou, né? Uhum. Vamos lá. Antes de, é claro, entrar também nesse universo da tatuagem, eu vou perguntar uma coisa que eu tenho certeza que você já sabe que eu vou perguntar, né? E que o pessoal que está assistindo aí quer saber. Cara, como que é essa transição de... Porque você está numa transição aí, né? Tô numa transição. De pretende sair da polícia para Uhum. poder, e não é, entre aspas, né, qualquer polícia, né? Bem entre aspas, né, mesmo. Saiu, o camarada é de rota, trabalha na rota, a elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e de repente, concursado, né, Vinícius? Uhum. E de repente você agora querer mudar, fazer essa transição de carreira aí. É. Por que isso, cara? Assim, eu faço esse mapa mental e busco trazer, né? Eu vou trazer mais para uma parte mais atual, né? Que é o que motivou eu a sair da polícia. Foi É, um evento em 2017 em que eu vi que os meus objetivos pessoais, eles estavam condicionados a eu abrir mão da PM. Eu, em 2017, fiz um curso chamado Método CIS, né? E de um cara chamado Paulo Vieira. E esse curso, ele abriu a minha mente. Ele faz um exercício durante o curso onde você ora a Deus na sua fé durante 15 minutos, de olho fechado, não ligando para as 4.000 pessoas que estão ali em voz alta, pedindo para Deus falar comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E só isso. Aí, em dado momento, ele fala, anda pra frente, abre os braços, a primeira pessoa que você encostar, você perdoa. Você vai projetar o perdão. E aí era um exercício de você perdoar alguém da sua família. E aquela pessoa, eu lembro até hoje, era um baiano, né? Ele tinha vindo da Bahia para fazer o curso. E aí ele olhou e falou: pai, eu te perdoo por ter sido militar, por ter tido mais de um trabalho, por não ter me educado, por ter quis militarizar a nossa casa, por ter deixado nossa mãe
por muitas vezes, por não ter sido um marido bom, não ter sido um pai bom e ter sido só um provedor. Eu te perdoo por conta disso. Aí eu falei, putz, cara, o que que esse cara tá falando? Ele tava falando pra mim, Caramba. cara. Ele tava falando, foi Deus que me projetou 40 anos à frente e me mostrou qual que seria o sentimento da minha filha em relação a mim. E minha filha nessa época não me chamava de pai, porque eu trabalhava em 4 empregos. Eu trabalhava na Caramba. polícia, Nossa, pior do que o Július lá, né? pior do Pior que o que o Julius, Július. Porra. pior do que o Julius. E a gente, pô, quando tá novo, a gente entende que precisa dar um gás e fazer força. É isso aí. Mas assim, meu pai e minha mãe não me projetaram pra ser inteligente. Eles me projetaram pra fazer força. E durante muito tempo eu não percebi isso. E quando eu percebi isso, eu já estava há alguns anos na polícia e foi quando eu coloquei a meta de que eu iria sair. Passei por uma série de problemas também na PM nessa época. Problemas com policiais que eu trabalhava, que eu acreditava que faziam coisas erradas e para mim não era o que eu esperava da PM. Eu quis sair nessa época e até desenvolvi uma ansiedade ali que depois em tratamento eu fui entender, que chama tanatofobia, né? Que é como se fosse uma ansiedade mesmo, mas um sintoma físico com medo do desconhecido. Eu não tenho medo de morrer, mas eu entro numa paranoia de que, poxa, eu falei, da onde veio isso? Isso vem de um luto. E o luto que eu tive quando eu descobri que a PM não era do jeito que eu imaginava. Nunca falei isso daí. Hum, É a primeira vez que eu tô falando porque eu acredito que, não sei, me sinto bem pra falar, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu em 2017 comecei a sair da polícia. Fui criando alternativas, tentando me comunicar com pessoas que pensavam diferente de mim, que tinham sucesso financeiro, e aí eu fui primeiro focando no dinheiro. E aí eu nesse interim, nessa busca, eu encontrei pessoas que me direcionaram e falavam, cara, primeiro não é o dinheiro, primeiro é Deus, depois a família, e o dinheiro vai ser uma consequência. Depois você vai entender que tudo isso faz parte de um alicerce para que você alcance a prosperidade. E aí, de 2017 para cá, verdade. eu vim estabelecendo essas prioridades, primeiro com Deus, com a minha família, né? E agora eu tô em busca do financeiro. Eu acredito que eu realizei meu sonho, que foi chegar na rota. Pô, Entendi. rota, policial de rota, segundo sargento, laurea de mérito pessoal em primeiro grau, diversas ocorrências, de todos os tipos de ocorrências, desde troca de tiro até salvar alguém. Então, minha família merece mais agora. Eu acho que é um momento em que eu preciso me colocar no papel de pai. E falar, poxa, o que que eu vou conseguir projetar para minha família, para as minhas filhas, com o que eu ganho na polícia hoje? E aí, dentro da oportunidade que eu tive, a tatuagem, o desenho me acompanha desde criança. Então, parece que eu já era artista quando era criança, desviei, e aí eu retomei o caminho, meio que sem perceber, mas hoje todas as peças se encaixam, né? E aí o que me motivou realmente dessa vez a pedir licença foi a morte do Cosmo, né? Que mataram ele na Baixada lá. O policial que Entendi. tomou um tiro no olho. E aí foi quando eu iniciei os afastamentos. Minha família era bem próxima dele, da família dele. E isso acabou fazendo com que eu iniciasse meus afastamentos. E aí, mais uma vez, falando com Deus, falei, Deus, se o senhor permitir que eu prospere financeiramente, eu deixo a PM. E aí ele prosperou. E aí eu tô cumprindo a minha parte da promessa que eu fiz pra Deus, né? Com o coração partido, confesso. É, isso que eu ia falar, porque a Confesso. gente é fácil você acessar lá o Instagram do Vinícius Grande, você vai ver que ele é apaixonado pela Polícia Militar, né? Particularmente pela Rota. E a gente fica com esse sentimento de caramba, meu, por quê? Por que isso, né? Assim, Uhum. mas não foi à toa, né? Você começou em Não foi à toa. 2017, uma preparação, isso é importante para aqueles que. Isso para todas as, as forças, né, assim, de segurança, para todos aqueles agentes lá, quando. Para uma mudança, o cara tem que se preparar. Não dá para sair para mudar assim sem uma preparação psicológica, intelectual também é importante, uma preparação Financeira. financeira também. E hoje você tá quase, então já tá na iminência Já tô na já. iminência de pedir a baixa. Eita. Já com ansiedade. Eu só não peço antes porque eu Aí, preciso acertar algumas coisinhas ainda. Que é burrice, poxa. Se eu pedir antes, eu tenho um vínculo até o final do mês, então eu poderia ficar até outubro. Mas como eu vou viajar em setembro, então eu preciso deixar tudo pronto, documentação, já pedido da baixa, somente para publicação quando eu estiver viajando.
Então, e para você ver, né? Você tinha comentado sobre o seu estilo de trabalho dentro da tatuagem, e eu de fora consigo identificar isso, que eu vou falar uma palavra aqui, servir. Me parece que você conseguiu transportar isso para dentro do seu estilo de trabalho. Que É legal. servir. Não Bacana. sei se eu estou errado, mas Tá, porque você continua ajudando pessoas, porque o trabalho de uhum, cobertura é uma é, ajuda, né? é um tratamento, né? Um serviço. Você decidiu seguir esse nicho dentro da tatuagem por quê? Porque falta no mercado ou porque entra nesse escopo de servir? Eu no começo, eu trabalhava com o Vitor, né, que ele fazia cobertura, foi o cara que foi meu primeiro Seu mentor na mentor, tatuagem. né? Meu primeiro mentor, dentro da parte técnica e tudo mais, um cara que me ajudou muito, ele, o Thiago que abriu a porta, que é o dono do estúdio que eu trabalho hoje, e o Vitor que era artista. Então ele apadrinhou, falou, ó, vem cá, vou te ensinar isso, isso, isso. E dentro da demanda que eu tinha, o que o polícia mais tem é tatuagem feia. E o que eu mais tatuava era a polícia. Então, pô, chegava o polícia lá e falava, meu, eu quero arrumar isso daqui. Eu falava, não sei, deixa eu ver. Aí eu chegava, ô Vitor, você acha que dá pra arrumar? Ele, dá, meu, pega aí que eu te ajudo. E me ajudava, e eu fui pegando confiança de fazer isso, e a transformação, que era bem legal, que depois lá na frente eu fui entender como propósito, né, do porquê que eu me sentia tão bem fazendo a cobertura. Porque o trabalho de cobertura é horrível, cara. É horrível, porque você tá pegando uma parede totalmente danificada para você poder dar uma forma para aquilo. Dá muito mais trabalho, a pessoa já tem trauma, né? Já tem vazamento naquela parede, tem mancha de mofo, que aí a gente entra numa parte mais psicológica, emocional. E o trabalho do zero é bonito, pegar uma pele nova, fazer. Mas não é sobre mim o meu trabalho, sabe? É sobre o que eu transformo na pessoa. Então durante muitos anos na polícia, eu coloquei as pessoas acima de mim. Mas é um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que eu colocava as pessoas acima de mim, eu fazia aquilo por mim, sabe? Então, entre eu ter uma pessoa em que ela tá machucada com uma tatuagem, que não tira mais camiseta, pô. Tem cara que, pô, caramba, na hora que olha no espelho, É, fala, nossa, eu vou poder tirar minha camiseta agora. Fala, putz, olha o que o cara tava carregando, sabe? Então, eu acho muito. Não tem o que paga. Se falasse assim, falasse grande, você vai receber 100 mil reais para poder ter esse sentimento. E a pessoa vir e me falar, aquilo não vai ser espontâneo, não vai ser de coração, sabe? Quando a pessoa põe pra fora de coração, você fala, cara, não tem como eu comprar isso, sabe? Aquilo que entendi. não tem valor me atrai demais. Porque não dá pra explicar. É É isso. inexplicável, né, velho? É, É é inexplicável. É o que inexplicável. eu falo, servir. Tá no É, DNA, tá no é. DNA, não tem jeito. É o servir. Cara, quais assim, hoje você consegue identificar já nitidamente os prós e os contras em você, entre aspas, sair da PM, daquele porto Uhum, seguro, de ter o seu salário fixo. Cara, enfim, todo mundo sabe, né, meu? É confortável é você confortável. ser concursado. Uhum. Você consegue identificar os prós e contras hoje? Hoje eu faço a analogia do passarinho e da gaiola, sabe? A gente tem duas escolhas na nossa vida. Primeiro, é você buscar a segurança. E o corpo, né? Nós, como militares, passamos por treinamentos onde a gente entende que a gente sai da zona de conforto. É ruim, mas é passageiro. Aquilo vai passar. E o desconforto faz você crescer. Faz você crescer a sua graduação, faz você crescer fisicamente, faz você crescer intelectualmente, faz você crescer espiritualmente. Então eu entendo que quando eu fico muito confortável em algum lugar, eu me incomodo, Dá uma incomodada. dá uma incomodada. Então eu coloquei essa analogia porque hoje eu não tenho gaiola, né? Eu não tenho a gaiola da PM, onde vai vir alguém, o Tarcísio vai vir e vai, ó, o piste, olha a água, vai limpar a gaiola e vai deixar eu bonitinho lá. Mas hoje, se tiver sol o dia, meu dia é feliz pra caramba, porque eu tenho água, eu tenho grama, se eu quiser ir pra cima de uma árvore, eu vou pra cima de uma árvore, e isso eu linko muito com o dinheiro, sabe? Então, o dinheiro ele não traz felicidade, ele traz muita felicidade. O dinheiro ele é o veículo facilitador da nossa vida.
Ele não é o fim, mas ele é o meio para muitas coisas. É. Então, quando eu precisava fazer um dinheiro extra, eu me inscrevia em uma escala, onde me pagavam um extra e eu ganhava um dinheiro a mais, fazia, segurava. A inteligência financeira é o que me prejudica hoje. Porque hoje eu ganho, eu faço muito mais dinheiro do que eu fazia na polícia, mas em contrapartida eu não tenho inteligência para lidar com ele. Então hoje o meu maior obstáculo é cobrir buracos financeiros que eu deixei na PM. Com esses buracos financeiros cobertos, a gente entra em despesa de casa, por exemplo. Poxa, eu tive que mudar todos os móveis da minha casa. E hoje você vai comprar um móvel para você mudar um quarto, por exemplo, você gasta 15, É, 20 tá um mil. absurdo, né? Absurdo. E aí, poxa, hoje eu consigo enxergar o quanto a minha displicência financeira e até mesmo a facilidade de, por exemplo, receber um 13º, receber em pecúnia, licença-prêmio, poder vender ali a minha hora de serviço, às vezes fazer um bico, uma escala extra, me dava um conforto para eu poder falar, meu, se faltar dinheiro, eu me esforço e pego mais e faço mais. Mas não é assim. Hoje eu não tenho como falar assim, se me faltar dinheiro, eu vendo mais tatuagem. Não depende de mim, depende dos outros comprarem. E o mercado ele é muito volátil e eu nunca fui apresentado a isso. Então o meu maior desafio hoje é controlar as finanças, né? Do lado emocional, psicológico, porque nós somos crianças. A gente está o tempo inteiro satisfazendo vontades do Luquinho, do Vinicinho, pequenininho, né? E quando a gente cai na real da inteligência financeira para você poder, eu sempre falo sobre a inteligência intelectual e emocional. E isso tem um link direto, acho que forma um triângulo com a inteligência financeira. Se você não tiver essa ponta do triângulo, você fica batendo de um lado para o outro, sabe? Você Não não se consegue acerta, né? prosperar. E aí, a minha maior busca hoje é essa, de dificuldade, sabe? De falar assim, falar, puxa, esse é o contra que eu estou enfrentando, mas que lá na frente vai ser um pró. E eu nunca fui apresentado a isso. Como eu falei, poxa, meus pais, eles me programaram para ser funcionário público, independente do que eu fosse fazer. Meu pai falava, ó, não empreende de jeito nenhum, meu pai é mecânico de moto. Não, Eu já ia meu, perguntar se seu pai era funcionário público ou ele é não. autônomo, né? Então ele, ó, não empreende porque, meu, um dia tá bom, outro dia tá ruim. E isso causa na gente um medo. Causa na gente um medo. E aí, quando eu encontrei o alpiste e a água, eu falei, agora. E outra, a aposentadoria, né? Só que ao passar do tempo foi me mostrando que a aposentadoria não existe. Porque eu entrei na polícia para trabalhar há 30 anos. Aí alterou, eu tenho que trabalhar 34,5. Vai alterar Sabe de lá, né? novo. Vai alterar de novo, tá pra alterar de novo. Eu falo, poxa, então, sem contar que quantos amigos meus da foto de formatura já foram presos, morreram, foram mandados embora. Então, hoje, se É, tem metade da minha turma na ativa, é muito, entendeu? a carreira militar, É, ela é relativamente, entre aspas, cruel, né? Se o cara um deslize, é. todo aquele seu trabalho de anos lá pode ir por água abaixo, E né? E outra, aí? eu, E eu, aí você, não sei, desculpa te cortar, mas aham, você tem duas não, tem três peças importantes na sua vida é, que precisa do Vinícius Grande ali, trabalhando. exatamente. E é justamente essa motivação que eu tenho, sabe? Eu quero dar para minha esposa uma vida que seja fantástica. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu vou conseguir dar para ela uma casa dos sonhos, uma casa para minha filha, não por dar, sabe? Mas não é o material, mas é a segurança. É, Nem que eu, poxa, eu falo pra minha esposa às vezes, falo, meu, a gente vamos comprar um apartamento e terminando de pagar, a gente paga outro, terminando de pagar, vai se pagando com, né, um determinado tipo de ambição, estratégia, mas não significa que a gente vai deixar elas usufruírem. entendi. Se eu ver que vai atrapalhar, eu corto. E dentro dessa perspectiva entre polícia e empreender, né, a gente entende que muita coisa do militarismo não funciona no mundo real. É, O militarismo é uma parte. O militarismo é a é, parte. é um mundo, É um mundo é à outro parte. mundo, É né? outro mundo. Porque eu tinha a cabeça. Eu tenho até uma frase que eu falo e o pessoal, algumas pessoas não compreendem. Mas eu falo que o funcionarismo público, no meu caso, ter vivido a polícia militar, é a instituição mais, um termo chulo, tá? Comunista que existe. Porque o sargento vagabundo que sentava a bunda dele na cadeira e fingia que trabalhava, ganhava a mesma coisa que eu, que tava na rua, trocando tiro, caçando bandido, ajudando a Se expondo, senhorinha, né? se expondo.
E eu, por muitas vezes, eu cansei de ouvir falar, poxa, teve experiência minha em que eu tava sendo, eu vou colocar o termo castigado, né? Porque eu saí da minha função que eu gostava para poder fazer obra no batalhão, né? Comandar o pelotão de obras contra a minha vontade. E porque eu tinha trocado tiro com bandido. Poxa, você não deveria estar lá. Você poderia ter evitado essa ocorrência. Se você não tivesse ido nessa favela, você não teria trombado o bicho. É. Aí você fala, pô, caramba, meu, a culpa é minha, cara. Para quem não sabe, o pelotão de obras é o pelotão que trabalha ali, é os pedreiros, né, O pedreiro é. da unidade ali, vai tampar, pintar, construir, é o pessoal da construção, né? Exato, Sem exatamente. menosprezar o trabalho desse pessoal, mas Não, é fundamental, mas pelo menos na PM, assim, dentro do que eu conheci, que eu tive de experiência, é quem ninguém quer que tá ali. O cara ele não serve pra ser mais nada, ele vai pro pelotão de obra, pô. Exceto se ele é especialista. Se ele é especialista, beleza. Aí você vê o cara fazendo um trabalho de especialista de construção, é outro papo. Mas eu, por exemplo, eu só sabia fazer força. E, né, na minha função de sargento, comandar o pelotão ali para que a obra fluísse. Né? Não deixar faltar material, não deixar faltar mão de obra, não deixar faltar empenho, brigar com o comandante de companhia por uma folga, incentivar o pessoal, né? Colocando. Vou fazer uma analogia que é um pouco chula, mas o ser humano ele funciona com a cenoura. Não sei se no exército tem essa analogia, mas ou a cenoura tá na frente ou a cenoura tá atrás. O cara ele funciona porque ele tá com medo de tomar uma cenourada ou porque a recompensa tá à tá lá à frente. frente. Entendeu? E a gente tem que aprender a lidar com esses dois tipos de Gostei, público. lá a gente não usa não, mas eu Não? gostei. Então, é uma analogia que, poxa, eu uso pra tudo com o ser humano. Eu falo, meu, que tipo de ser humano que é esse? Meu, ele é preguiçoso. Já falei da recompensa, não entendeu? Então, amigão, se você não levantar daí e for fazer o seu trabalho, você vai você vai sentar na taxinha, mano, comigo. Beleza? Então levanta, mano. Levanta e vai fazer o seu trampo. E aí você vai conduzindo o ser humano dessa forma. Mas não era o que eu queria fazer, entendeu? E aí, nesse inteirinho, um dia eu tava carregando areia e um sargento olhou pra mim sentado, tinha acabado de almoçar e eu não tinha almoçado ainda. Ele almoçado assim, ó, praticamente palitando o dente, né? Depois do almoço, com a barrigona desse tamanho. Aí ele olhou pra minha cara e falou: "E aí, Bilão?" Na polícia tem a expressão Bilão, né? "Ei, Bilão, que ladrãozinho caro, hein?" Eu olhei pra cara dele assim. Eu falei, meu, Deus, o que que o senhor quer que me ensinar com esse cara, meu? O senhor. Eu falei, meu. Fui, voltei, ele dando risada. Eu falei, seu preguiçoso, quem é você pra falar alguma coisa? O que você já fez pela polícia? Já fiz muito, tenho 20 e poucos anos de polícia, ó, agora aqui é só isso, uma hora você vai acordar. Aí ele falou uma frase que me fez aceitar trabalhar no estúdio que eu tava trabalhando. Olha aí. Você fez o que você fez, mas eu ganhei a mesma coisa que você. Falei, caraca, mano. Qual que é a diferença minha pra esse cara? Nenhuma. Ninguém gostava do cara. O cara, meu, ADM a vida inteira. Não tem problema você ser ADM. Tem cara que trabalha na rua que é vagabundo também. Tem que ter, né? O ADM não tem jeito. Tem que ter, faz exatamente. parte. Mas infelizmente, né, a gente, poxa, a função de sargento na PM, ela é muito boa. Ou ela divide, né, o joio do trigo. Porque o cara, quando ele vai a sargento, ou ele fala, putz, agora eu vou fazer a máquina girar. Ou ele fala, putz, agora eu não preciso fazer nada. Porque eu tenho quem faça. E aí, infelizmente, a gente tem essas pessoas no convívio. Entendi. E isso eu, como sargento, me incomodava muito. Porque eu sempre fui muito acelerado. Sempre fui. E eu era sargento, recruta, foi sargento com 8 anos de polícia, 9 anos de polícia. Aí, puxa, eu cheguei a milhão. Não, meu pelotão, vamos pra favela, vamos pra isso, vamos aquilo. Cheguei numa favela lá, tinha uma corrente. Eu, não, sargento, não entra aí não. Eu falei, o quê? Aí não. Para a viatura aqui. Não, mas o que o senhor vai fazer? Peguei o corta-frio, cortei as correntes, levei embora. Mas de quem que é essa corrente? Não é de ninguém? Não vai embora. Aí, na moral, piquei a corrente inteira pra eles não usarem de novo. E aí deixei lá, os caras, caramba, essa a gente vai dar novidade. Aí no outro dia eu tava lá na companhia, o pessoal, aqui, ó, foram lá, cortaram, danificaram o material. Aí o comandante de companhia me chamou. Ô, Grande, foi você? Eu falei, foi. Falei, mas, poxa, né, não sei o quê. Por que não pediu pra tirar? Foi lá, danificou o material. Eu falei, comandante, pelo amor de Deus, não vou nem dar atenção pro que o senhor tá falando. O senhor me desculpa, mas se o senhor falar isso pra mim, o senhor vai arrumar um problema.
Qual que é o dever da polícia militar? É estar em todo lugar. A gente tem que ser acessível a todo É, mundo. Não é porque o pessoal está dentro de uma comunidade que a gente não vai entrar. E quando entrar, não é para tratar mal, tem que tratar bem, entendeu? Para quebrar esse estigma, mostrar o lado humano da PM. Então eu me frustrei muito e caí na real quando esse cara falou isso para mim. Ah, e nessa hora eu falei, cara, que essa instituição ela é igualitária demais. E quando eu me esforço muito, eu viro especialista. Se eu viro especialista, eu tenho que ganhar mais, pô. Por que não paga mais pra mim, que sou especialista? é. A questão da meritocracia, né? Meritocracia. Hoje eu sou especialista em cobertura. Se a pessoa vem fazer comigo uma cobertura, não é o mesmo valor de um trabalho do zero. É. E ela vai me pagar por isso. E quanto mais eu mostro minha qualificação, meu comprometimento, meu profissionalismo, minha assiduidade, a minha especialização, mais o mercado me remunera. Na polícia, não. Diferente, né? Cara, é fogo, meu. Tem coisa que a gente começa a ouvir aqui. O Leonardo, eu esqueci até de mencionar para quem está em casa, o Leonardo também está aqui por trás das câmeras aqui. Leonardo está ajudando a gente aí. Um abraço para você aí, Leonardo, de novo. Tá sempre ajudando aí. Em breve vai estar aqui também, hein, Leonardo. Boa. Logo, logo eu vou pôr você aqui daquele lado ali, hein, velho. Qual o preço, cara, que se paga em ser militar, cara, em ser policial? É o preço da mudança da Quais sua os vida. preços? Eu acho que assim, quando a gente. E eu vou colocar por etapa, tá? Eu nunca fui policial que colocava a roupa pra secar atrás da geladeira. Eu fazia questão de deixar minha farda à mostra mesmo. E isso sempre foi uma coisa minha. Eu desço até hoje com a arma na mão, vou descer do carro, a arma tá na mão, ando com mais de uma arma, ando com faca. Pô, Então, você é da rota, né, velho? então, e aí mas eu nunca não nasci na rota e eu sempre tive essa Já atitude, tinha sabe? isso. É. Por isso que você foi pra Então, rota. exato, entendeu? E aí eu acredito que o preço de você ser militar, primeiro que você não paga sozinho, quem paga é a sua família junto, né? É o preço de você não ter uma liberdade. Você não é liberto sendo militar. Você fica devoto. E é uma devoção voluntária. Quando você fala assim, eu estou preso, é diferente. Alguém te pegou e te prendeu. Quando você é militar, você é voluntário. Você estudou, você passou no concurso e você sabe as regras. Poxa, eu como militar, eu não posso falar XYZ. Eu não posso ir em determinados lugares. Eu não posso ter determinadas atitudes. Eu não posso ter determinadas companhias. E isso é a mesma coisa que um padre faria. É. Exceto se ele for lá para cumprir o dever dele. Eu vou nesse lugar, se alguma coisa acontecer, eu vou falar de Jesus. O padre, ele vai lá e vai falar de Jesus. Se alguma coisa acontecer do meu lado como policial, como militar, eu vou ter que tomar atitude. Porque aí a gente não fica condicionado somente à nossa vontade. E hoje é um déficit que tem muito grande na polícia. O cara, ele fica se fazendo de vítima em rede social, eu detesto isso daí, cara. O cara ele tem razão, mas ele fica lá chorando na rede social. É. Pô, não tá certo isso aí, cara. Uma coisa é alojamento, né? O desabafo no alojamento. Outra coisa é. Exatamente, exatamente. Outra coisa. E outra, vamos falar assim, ó. A pessoa que geralmente ela faz isso, ela não entende o conceito de poder. Eu trabalho numa instituição poderosa. Poderosa, aqui, ó, trabalhei. Eu carrego no DNA, tá aqui, ó. Tá no meu corpo, tá na minha mão, tá na minha cabeça, Tá na tá na minha veia. atitude, tá na minha veia, tá no modo que eu cumprimento as pessoas, tá no modo que eu olho pro bandido até hoje. Eu vejo um bandido, eu não consigo disfarçar. Eu não consigo ficar de costas pra ele. O mínimo, imagina só, uma pessoa tá passando, tem 20 pessoas na fila. Você vê o bandido passar porque você vê o olhar dele que ele tá caçando, sabe? Você vê o olhar da hiena. E você, como leão, você não vai dar as costas pra ele. Pode ter 20 pessoas de costas, você vai ser o único. Por mais que a sua skin seja fora do padrão policial. O policial, ele vira pra hiena É. e fica de frente pra hiena. O E olhar, né? O olhar olhar, é. exato. O olhar de caçador a gente não perde. Então, esse primeiro preço que a gente paga é da gente estar o tempo inteiro revestido da função. Porque a gente não deixa em momento algum de ser militar, de ser policial. E a nossa família vai entrando nesse ritmo. Minha esposa é traumatizada com muita coisa. Eu já fiz coisas. Já vou até perguntar sobre isso aí, mas fala, pode Então, falar. tem uma história legal, só para não esquecer, que é a minha primeira prisão, minha filha, minha esposa estava comigo. E aí, esse é o primeiro preço. O segundo preço é o preço de você financeiramente
ser limitado por um tempo. Hoje eu entendo que se você tiver inteligência financeira, conseguir agregar renda com a sua esposa, ter uma segunda fonte de renda, um investimento, algo do tipo, você consegue com sabedoria, com inteligência, prosperar financeiramente e ter, próximo dos 50 anos, uma vida estável completamente. Mas a gente fica preso a um mundo onde não tem como a gente explicar. É só quem vive. Porque se a gente tenta explicar a nossa visão de chegar dos traumas que a gente carrega, a gente resolve traumas que não são nossos. Quantas vezes eu vi a policial com problema em casa, ferrado financeiramente, conjugalmente, emocionalmente, espiritualmente, tendo que ir a uma ocorrência e dar conselhos para uma pessoa. E aquele cara, ele se transvestia da autoridade, ele se revestia de um poder que não era dele e passava conselhos que eu falo, cara, se ele aplicasse isso na vida dele, sabe? Quase um psicólogo, Quase né? um psicólogo. E isso é justamente você se revestir desse poder, sabe? Quando o policial ele entende que ele se reveste desse poder, ele não deveria demonstrar as fraquezas da instituição, você reclamar direitos é uma coisa, você ficar expondo fraquezas não é bom pra ninguém, não é bom pra sociedade, não é bom pra polícia, não é bom pro cara. Porque, poxa, pessoas fortes identificam pessoas fracas. Quando vem uma pessoa, ó, eu tava falando agora, eu fiz uma livezinha no Instagram e eu falei, cara, eu acho terrível, não vou entrar no âmbito político, mas, poxa, o cara, um homem chorar. Eu acho ridículo. Chegar, ai, Luke, foi difícil minha vida. Eu vou chegar aqui e vou falar. Vou falar, meu, eu quero nem saber se a água tava gelada, já tô fora. Por que eu vou ficar chorando pela água gelada? Não quero saber se o sub bateu na minha cara, se o capitão bateu na minha cara. Passou, meu, passou. Obrigado. Eu não delego a ninguém algo que Deus permitiu. Se bateram na minha cara, se a água tava gelada, processo, faz parte do processo. É um E processo. aí as pessoas não enxergam isso e ficam chorando. E eu acho É. que você não tem. Esse é o principal preço que você paga. Você não é mais você. Você é uma instituição. Você está revestido de uma autoridade da qual você deve zelar acima da sua vida por aquele nome. E se você não tá contente, Vai embora. vai embora. E isso hoje virou ofensa, viu? Você fala assim, ó, na polícia é a folha amarela. Meu, não tá feliz? Pede baixa, folha amarela pra você. E É uma realidade, pô. a polícia não atendia uma expectativa mais. Mas eu, em momento nenhum, entrei numa viatura e falei, ó, rapaziada, hoje nós não vamos fazer nada, viu? Entendi. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu falava, se eu voltar amanhã, eu vou dar o meu melhor. Ah, mas amanhã, pô, tem cliente amanhã, tem na tatuagem. Eu falei, meu, problema. Eu tô aqui, minha missão é essa, eu vou cumprir minha missão. Não vou deixar de cumprir minha missão porque amanhã eu tenho um compromisso. Ah, tem um casamento amanhã. Pô, isso é outra coisa que a gente se priva. Mas e aí, se te ligar 4 da manhã, o casamento é 4 da tarde. Irmão, reza pra você poder chegar no horário do casamento, porque senão você não Senão vai. não vai, né? É. Essa aí é dentre tantas, Dentre né? tantas, Dentre tantas, né, meu? Você não é dono da sua vida. Coisas tão simples, às vezes lavar um carro na calçada, né? Se você não mora em apartamento, lavar um carro na calçada para um policial se torna algo praticamente serviço de... Você sabe que todo domingo eu faço isso, né? Mas, chuta, a arma uma tá na bancada e a outra tá na cintura. Os vizinhos devem achar que eu sou 13. Fala, meu, esse cara é louco. Tem dia que eu pego mergulhando a arma no sabão e passar quase o cara, isso, Fala, caramba, meu, passa um cara esquisito na rua de casa, não tem jeito. Eu abordo o cara e falo, o que você tá fazendo aqui? Hã? O que você tá fazendo aqui? Não, não. E eu não me apresento como polícia, não. Eu me apresento como polícia. Eu falo, o que você tá fazendo aqui? Não, quem é você? Não interessa, você não mora aqui, o que você tá fazendo aqui? Eu moro aqui, eu quero saber quem é você. Se eu tiver que me apresentar pra você, vai ficar ruim. Aí a pessoa já, não, tô trabalhando ali. Ah, bom, beleza, vai lá. Sabe? Eu acho que assim, é sequela. Eu acho que é sequela. Eu não consigo largar isso aí, meu. É sequela que eu vou ter que carregar pro resto da vida. Mas é isso, graças a Deus tem gente igual o Vinícius Grande assim. Graças a Deus faz parte. Faz Isso parte. aí faz parte, isso é bom para a sociedade, cara. Porque os maus elementos estão aí só esperando a oportunidade, entendeu? É verdade. Eles agem na ausência do poder. Exatamente. Quando eles se sentem à vontade, meu amigo, aí já era. Deixa eu te perguntar, você falou sobre, a gente estava comentando sobre o preço que se paga em ser militar, né, em ser policial. Agora, a família, cara, a família tem um preço também. Qual o preço que a família paga em ter um policial na família?
Cara, eu vou começar do início da minha experiência. A primeira coisa é a formação. Minha esposa pagou e minha filha pagou o preço da formação, um ano fora. O O afastamento. afastamento do lar, porque na escola de soldado era longe, não tinha como ficar indo e voltando todos os dias. Poxa, acordava às 5 da manhã, tinha que estar em forma às 6h45, com tudo pronto para passar o dia, saía às 16h40, 16h45, né, da sessão de aulas e não tinha destino. Vai ficar no quartel até terminar as missões. Quais são as missões? Muitas vezes não tinha missão, era só o sargento que estava fazendo atividade física e queria que a gente corresse com ele. Eu falo, pô, caramba, o cara quer correr, quer me arrastar pra correr. É, meu, você não tem mais vida. Então, esse choque de um ano é o primeiro preço que a família paga. Fala, putz, Esse caramba. afastamento, né? E a minha esposa foi uma época Quando em você, desculpa que cortar, quando você entrou na PM, você não tinha suas filhinhas ainda, né? tinha uma já. Ah, tinha uma já. Ela nasceu em outubro e eu entrei em novembro. Então, tinha um mês. Caramba, E eu nossa deixei minha, senhora, hein? minha esposa com a minha sogra cuidando da minha filha para que eu me formasse na polícia. Então foi um ano de afastamento em que minha esposa segurou a rédea sozinha, né? Ela e minha sogra, claro. Então, assim, não vou dizer que tem um arrependimento, mas só que eu sinto por não ter visto talvez outra coisa, outra forma de fazer, sabe? Não ter levado ela comigo ou alguma coisa do tipo, mas é que dentro da circunstância que eu tinha era o que eu podia fazer e eu dei o meu melhor. Mas é Até, algo. até porque era por elas também, né? Exatamente, era para um propósito, né? E depois eu me formei, fui para Operação Verão, elas foram comigo. Depois voltei, fui pro 21M na Moca e passei por um estágio. Então, assim, durante o período de é, adaptação na unidade, a gente trabalha de dia, trabalha de noite, trabalha um dia seguido do outro, e a família fica sem rotina. Então, a mulher acaba sofrendo, a família acaba sofrendo com o militarismo. E para elas não faz sentido. Não faz sentido. Mas por que você vai trabalhar hoje? Não trabalhou ontem? Trabalhei, mas hoje eu tenho que ir. Fulano teve o capitão, o major, ou enfim, o comandante escalou e eu preciso ir, sou mais recruta. Nossa, mas quando acaba isso? Eu não sei, o momento acaba. Aí eu passei a cabo, fui a cabo. Eu era cabo mais recruta, tinha que ir também. Aí fui a sargento novo, eu era sargento mais recruta, tinha que ir também. E a minha esposa chegou uma hora que ela falou: Você nunca fica antigo? Poxa, então, sabe? Ai, tomou uma clicada, né? Fala, pô, você nunca fica antigo? Fala, bom, tem um modo de eu ficar antigo, eu parar de estudar. Quando eu parar de estudar, eu deixo de ser o cabo recruta, o sargento recruta, o tenente recruta. Até lá, eu quero ser um eterno recruta, mas esse eterno recruta, quem paga é a É, família. Então, muitas vezes a gente acaba vendo, sabe, algumas pessoas que entram na zona de conforto na polícia e a gente fala, o cara é preguiçoso, isso, aquilo, outro, não, mas ele sabe o preço que ele vai pagar se ele for promovido. Isso não deveria ser assim, mas é. é. É dessa forma, acaba desmotivando. E a nossa família acaba sofrendo primeiro com isso, depois vai entendendo as perdas, fala, poxa, vou no velório de fulano. Nossa, mas o que aconteceu? Não, assim, assado, foi uma situação, tava chegando em casa, mataram. Aquela chegada em casa já não vai, nunca mais vai ser a mesma. Minha esposa até hoje, ela não dorme até não chegar. E ela vai É. na janela. E ela fica doida, né? Então, esses traumas que a gente vai vivendo, a nossa família vai absorvendo. Ah, mas e o que aconteceu? Ah, fulano foi preso. Mas preso? O que aconteceu? Não, deu uma troca de tiro, ele matou um bandido. Mas matou o bandido e tá preso? É, matou o bandido e tá preso. Mas como assim que ele matou o bandido e tá preso? Matou o bandido e tá preso, não sei o que aconteceu. Aí vai ver na reportagem, putz, meu, o cara foi roubar e era um simulacro, menor de É, idade. mas já tinha Mas já tinha X sido preso. cinco Tinha cinco, passagens. seis passagens, mas a mídia tava batendo. E o cara foi recolhido, né? A gente teve um exemplo muito, muito forte na época, que foram os pichadores da Moca, a equipe toda foi presa. Foram 6 policiais, se eu não me engano, presos. Pô, mas o que aconteceu? Ah, não, a mídia vendendo que os caras eram pichadores. Não, é pichador. Foi lá só foi pichar. Isso já era errado. A partir do momento que eles invadem uma casa e tentam roubar as pessoas, quando deparam com alguém lá, fala, pô, entrou pra furtar. Aí chegou, o cara tava dormindo e falou, não, não é mais um furto agora. Agora virou um roubo. E a polícia entra ali dentro e, poxa, identifica aquilo, troca tiro com os bandidos e foi preso. Só que isso não passa na mídia. Aí na cabeça da minha esposa fala, putz, né? Ou os policiais fizeram merda ou a mídia É. prendeu, né? E aí ela fala, onde você tá, amor? Tá demorando? Não, tô no DP com ocorrência. Mas tá tudo bem?
Não, tá tudo bem. Ah, beleza. Aí daqui a pouco passa a reportagem eu na TV, ao vivo, entrando na favela. Então, assim, nenhuma reportagem mais é a mesma, nenhuma chegada em casa é a mesma, nenhuma notícia com policial é a mesma. Então, são loopings infinitos que a nossa família vai vivendo de acordo com que a gente vai se traumatizando, sabe? Então, eu não conversava muito com a minha esposa, na verdade, não conversava nada sobre polícia com a minha esposa, porque a gente aprende isso, sabe? Fala, É. cara, os traumas da polícia tem que ficar com você, não passa. Não tem que chegar em casa e passar nada, porque senão você traumatiza a tua. É. E aí são traumas que a família vai vivendo, né? Vários traumas e não são pequenos traumas, Não não, são são muitos pequenos traumas traumas. grandes, né? Não é fácil, não. Qual o nome da sua esposa? Pode falar? Jéssica, Jéssica, um é, beijo pra Jéssica. A Jéssica não gosta de aparecer, né? Eu vi não nos gosta. vídeos lá, você fala da Terrível. Júlia e da Helena, mas a Jéssica não apareceu. Eu vi antes de Eu, você, do Vinícius Grande vir aqui, eu fui lá dar uma olhada no Insta. ah, Você até comentou, né, que ela não gosta de ela aparecer. tirou uma foto esses dias, a gente no cinema, ela com a cara de onça. Eu falo, amor do céu, você tem que aparecer mais, né, meu? Até falei, vamos lá comigo. Ela, não, não vou não. Aí, meu, tem que ir, poxa. Mas ela é low profile no último grau, ela é reservadíssima. A minha também é assim, eu chamo a minha de Juma Marruá. É. Beijo bom pra você aí. A bicha não gosta de aparecer, não. Cara, qual a ocorrência que você mais detestava antes de ir pra rota? Porque as ocorrências de rota são, né? Até Aham. o veterano Proist falou, não, as ocorrências de rota Ah, não, é um é sonho. a melhor coisa. É, São a melhor coisa. é o Então não tinha filé. ocorrência que a gente Não, detestava. Mas antes de ser da rota, você trabalho. patrulhou em viatura, né? Aham. A gente chama de Tempo de guerra. 01, né? O 01 é o atendimento 190. Então, eu detesto Desculpa te cortar. Você trabalhou quanto tempo atendendo o 90. o 90? Eu me formei em 2013, fui para Operação Verão, voltei em 2014 em fevereiro, trabalhei até novembro. Então foram 8 meses ali, dá isso? Foi 8 meses que eu trabalhei no 01. E É. nesse tempo, nessa época, a ocorrência mais chata que tinha É. era preservar local de crime, de carro roubado. Ah, é? O pessoal roubava muito carro e abandonava na área em que eu trabalhava. E eu, como recruta, um sargento pegava, eu e mais um recruta falava, ó, preserva esse carro aqui. Aí a gente ficava lá, cara, 12 horas esperando o guincho vir buscar. E não vinha. E aí a gente Caramba. passava o dia inteiro em pé, em um lugar que a gente não podia sair, não tinha banheiro, não tinha comida, não tinha nada. Não tinha iFood naquela época pra pedir, não tinha nada. Aí você fala, pô, como que eu me viro? Ah, o sargento, quando der, eu trago a alimentação de vocês. Então era desse jeito, sabe? Caramba. E aí fala, poxa, vocês vão para onde? Ah, vai ter. Aí a gente vai pegando macete. Fala, bom, vamos levar a bolsa, pelo menos, né? Vamos levar um kit de Kit primeiros tático ali. socorros, Kit de primeiros tático ali. socorros pra gente poder sobreviver. E, cara, já teve situação de eu estar parado, preservando um carro furtado e ter outro mais pra cima. E a gente não sabia. O bandido veio buscar. Eu falei, caramba, Caramba. cheguei aquele moleque mexendo no carro. Aí, não é possível. Aí, larga o carro que tá aqui pra ir correr atrás do moleque lá? Não pode. Aí espanta, vai lá, puxa a placa do carro. Mas, putz, é roubado também. Ah, pô, caramba, o guincho tava chegando pra pegar esse, agora vai ter que pegar outro. Só porque a Caramba. gente ia embora cedo. Aí você fala, pô, caramba, essa era uma ocorrência que eu detestava. Depois, como eu voltei pro 01 como sargento, em 2021. E, cara, uma coisa que onera demais a polícia é baile funk. Baile funk, som alto, são ocorrências onde são muito delicadas, sabe? Mas essa aí não é uma ocorrência que você detestava. Essa você gostava, porque essa é Então, boa, né? mas tem contrapontos, porque assim, a gente não podia agir, então eu tinha que ir e olhar, e Ah, tá. voltar. No atendimento 90, no 01, a gente não podia agir. Então isso acabava que, poxa, não mexe lá porque. Não sei por quê, né? Mas tem aqueles negócios, não mexe ali, não mexe Aguarda, aqui, né? entendi. Você não tem equipamento. E realmente, né? Quando a gente pô, vai fazer uma análise de atuação, a gente precisa ter meios humanos, né? Que é o efetivo, o equipamento e treinamento. Então, se a gente tem uma tropa onde não tem o treinamento para atuar naquilo. A gente já não pode ir. Se a gente não tem o número suficiente, já não pode ir. Se a gente não tem o material suficiente, né, o equipamento também não pode ir. Então eu realmente não tinha nada disso. E aí, se eu colocasse a minha tropa para atuar naquilo, seria uma irresponsabilidade, né? Poderia dar merda, né? Poderia dar merda. E eu, como comandante de grupo, eu tinha que fazer essa análise. Então eu ficava um pouco frustrado, porque minha vontade era chegar, jogar viatura em cima de todo mundo e barata voa, né?
Mas não podia. Não podia. E qual o lugar, assim, você lembra dos lugares que você patrulhava, assim, que era mais, que você menos gostava de patrulhar? Menos gostava? Tinha algum lugar assim, Ah, pô, não bairro gostava? nobre, bairro Bairro Nobre é nobre. ruim de É ruim, é patrulhar? ruim. É ruim porque não Não tem. acontece Não nada, né? acontece nada. Não acontece nada. Poxa, segurança. Essa eu não vou falar. Essa eu não vou falar, essa eu falo em off, mas. Pode falar aí. Escolta de autoridades. Escolta de autoridades. Tinha algumas autoridades que a gente ia que, nossa, cara, eu falava, meu Deus do céu, posso entrar pro livro das escolas se eu dar um tiro na cabeça desse cara, sabe? E eu falava, pô, não, deixa quieto, acho que não vale a pena, não. Aquelas autoridades, né? Aquelas autoridades que a gente fala, poxa vida, o que que esse cara tá fazendo aí? Mas enfim, a gente tinha que ficar à disposição dessas pessoas, sabe? E aí ficava nesse dilema entre estar nos livros eternamente ou carregar eternamente esse arrependimento. Eu resolvi carregar o arrependimento, fui covarde. Confesso que fui covarde. Ai, cara. Como que que a PM entrou na sua vida, assim? Cara, Você... eu tô escrevendo um livro, né, sobre É isso. mesmo? Eu Ó, legal, hein? vou publicar em breve, espero, Já tá né? na M, né? Já tá terminando, então, já? Eu tenho um amigo que ele é policial também, Cabo Andrade, também muita gente boa. Ele escreveu um livro, se eu não me engano, chama A Polícia Chegou. E ele vai me dar uma força nisso. Eu estou escrevendo junto com o GPT, roteirizando, enfim, para mandar para ele poder é, é, lapidar. Eu acho muito legal hoje o relacionamento que o GPT consegue criar, né? Eu já tinha feito isso, atualizou o GPT agora e ele veio de uma forma fantástica. Então ele vem como um roteirista mesmo e ele conseguiu extrair coisa de mim que eu falo, nossa, eu nem lembrava Isso disso, mesmo, né, cara. cara? Eu nem lembrava disso. E aí, o primeiro livro, de início, né? Eu pensei em 4 livros, né? O primeiro vai ser o Antes da Polícia, o que me fez chegar até a polícia e como foram as etapas e a escola de formação. Certo. O segundo livro, e até a chegada da Força Tática, o segundo livro vai ser sobre Força Tática, sobre o meu estágio na Força Tática, como nasceu a admiração, qual foi a recepção dos policiais. O terceiro vai ser a rota, né? E vai ser ali uma transição, né? De enxergar o que é a polícia de verdade, o policial operacional puro, sabe? Uhum. Digamos assim, o cara que ele é dedicado exclusivamente a combater o crime, que é o que a rota é, sabe? A gente na rota não tem manifestação para fazer. O atendimento 190, combater o crime é secundário, né? A primeira opção é você atender às demandas da população. Resolver pequenos problemas que são administráveis para não virarem crimes. Fazer um patrulhamento ostensivo preventivo. Preventivo. Na força tática, você já começa a patrulhar chama locais de interesse de interesse policial, que são com alto índice criminal. Então você vai para uma companhia específica onde o índice criminal é X de furto, roubo ou crime violento e você patrulha com vistas àquilo. Só que se tiver uma manifestação na Paulista, você tem que ir. Entendi. Como se fosse uma dosagem de medicamento ali. Isso, exatamente. Entendi. E Aí aí vai aumentando a dosagem. Aí a tática já é uma dosagem maior. exato. Então você já trabalha com 3, hoje são 4 homens, com equipamento mais forte, você tem um nível técnico mais aprofundado, porque você tem que entender do patrulhamento, mas tem que entender do controle de multidão, tem que entender de munição química, tem que ter um preparo para se deparar literalmente com todas as atitudes criminosas, né, com todos os delitos, apoiar as viaturas da área e também conter manifestação, baile Entendi. funk, enfim. E aí na rota já não. Na rota você já vai, é somente combate ao crime, crime organizado. E crime organizado. Combate ao crime direto e crime organizado. Ah, poxa, a primeira atitude é a viatura do 190. Tá lá, não conteve o crime. Chamou a força tática. A força tática também não segurou. Ah, poxa, hoje em dia tem os BAEPs. Foi o BAEP. Ainda tá alto o índice criminal. A rota vai também para apoiar o patrulhamento, para fazer mais número, para demonstração de força, porque a rota é demonstração de força pura, né? Então, o bandido ele identifica a rota como algo fora da polícia militar. Tem gente que Entendi. acha que fala assim, ah, mas poxa, você era policial militar e foi para a rota? Fala, pô,
é a mesma coisa, sabe? Mas a população ela tem uma visão de que a rota é algo diferente, Algo à parte, né? algo à parte. Como se fosse o BOP no Rio de Janeiro também, né? Isso, exatamente. Então, essas doses foram me mostrando para onde eu deveria direcionar meus esforços, né? Eu já até ia perguntar, que eu tinha deixado aqui na minha colinha aqui, e fazer a pergunta, por que que a rota se destaca tanto, assim, Uhum. dentre as polícias, assim? Olha, eu tinha uma visão na rota, da rota, quando eu era pequeno, poxa, eu cresci ali vendo. Minha história com a polícia começou com um projeto social, em 2003, 2002, eu tinha 10 para 11 anos. E aí a polícia foi na escola, levou uma ficha, falou: olha, vai ter um projeto social de karatê e de futebol. Se inscrevam para que vocês possam usufruir do benefício. Vai ser na segunda companhia do 21º Batalhão. Beleza, fui, levei pra minha mãe falou, eu queria fazer o futebol. Aí minha mãe falou, não, você vai fazer o karatê, porque você precisa entrar na linha. E aí eu fui pro karatê, Já devia ser uma criança é, terrível, assim. terrível. Na época era criado na rua, né? Ficava o dia inteiro na rua, acordava de manhã, tomava um copo de Nescau e ia pra rua. E já era, voltava à noite, voltava pra comer e voltava pra rua. Então a minha infância ainda foi uma infância de rua mesmo, né? Mais raiz, assim, Mais vamos raiz, dizer assim. E aí, quando eu fui pro karatê, eu tive contato, pô, foi numa unidade da PM, minha mãe que me levou. Nossa, eu cheguei lá e eu tive contato com policiais. Eu falei, putz, caramba, eu vejo esses caras na rua, mas, né, eu não falo com eles. Eles iam na oficina do meu pai ali pra arrumar moto, arrumar uma viatura, e era o contato que eu tinha, no máximo. E aí, quando eu entrei, puxa, eu fui muito bem tratado, cara. VIP. Vem cá, olha aqui, nós temos um lanche pra vocês, vai ser uma festa, vai ser legal. Eu falei, nossa, mas a polícia é legal? Que loucura. E eu tive contato com a polícia com um primo meu também, né? Que hoje ele não é mais policial. E eu lembro que ele foi em casa, me colocou na viatura, isso antes desse projeto de karatê, e aí eu fui tendo contatos com a polícia. E toda vez que eu via ele, eu ficava feliz. Eu falava, ele é policial, ele é policial, ele é policial. Então eu fui criando uma admiração pela, por ele, pela farda, né? Depois o karatê me aproximou ainda mais. Tive um contato com a polícia ali de proteção, de amizade, poxa, passava na rua, o pessoal me cumprimentava. Às vezes, né, eu tava em tal lugar, um pouco longe de casa, o pessoal, ô, mas o que você tá fazendo aqui? Aonde? Tá indo pra onde? Então tinha aquele cuidado, sabe, de estar sendo visto, de estar sendo cuidado, de muitas vezes ser protegido também. Fala, meu, o que você tá fazendo com esses moleques aí? Vai pra fora, vai, some daqui. E eu, pô, caramba, meu, não me ligava, né? Naquela época, a gente, criado na rua, tinha É. contato com tudo. Mas a polícia, ela entrou na minha vida de uma forma bem, como é que eu vou falar? Muito boa, sabe? Muito bem quista. Mas Isso foi o quê? Meados de 2000 2002, é. 2003, Existia já rede social, mas não era igual hoje, né? Que eu não sei não o que que tinha esse tinha tanto de naquela época. vídeo, Acho que tinha YouTube naquela tinha época, no isso, não tinha máximo, esse tanto de vídeo de TikTok, Não, Instagram, não não, tinha mas eu nada. era fissurado. Aí eu lembro que acho que em 2008 veio o filme do Bop. Assisti, fiquei louco. Aí Falei, não, não, agora já era, agora agora era isso. você Nossa é isso senhora, até mesmo. hoje você assistiu o filme do Então. Bob, você já Pois é, sai. eu assisto. Hoje Você sai, você eu falo, já cara, quer. hoje eu já não assisto porque eu não Você quero já ter saudade. cara cisca lá, você já. Exatamente. E aí eu via vídeos, cara, do Nantes, por exemplo. Sabe quem é o Nantes? O Não, cara que tava sim, na foto sim. ali comigo? Ah, Inclusive poxa. naquela foto ali, você patrulhou com ele, então. Patrulhei com Ah, ele, patrulhei com ele. O Nantes, cara, é o cara que eu via antes da polícia, né? E aí, um belo dia, poxa, eu me deparei dentro da viatura com ele, no túnel, descendo pra Baixada, e eu falei, caralho, tô realizando um sonho, velho. E não chorei, né? Mas pulou uma lágrima. Eu falei, ó, caramba. E o cara, tô pô, emocionado caramba. aqui, pô, segura, cara. Bateu. Segura. O amor Me bateu. emocionei, cara. Eu falei, caramba, cara, eu realizei meu sonho. Naquele momento eu caí a ficha, porque eu falei, pô, eu tô assistindo, eu tô trabalhando com uma pessoa que eu assistia e eu achava que era inacessível, velho. Eu falei, nossa, que loucura. E eu olhava pros caras brabo do lado, eu falei, caramba, meu, eu vou ter que ficar brabo, porque depois, olha que eu tô com os bichos soltos aqui, velho. Esses caras seguram em São Paulo, na minha cabeça, né? E aí poxa, aí a polícia entrou na minha vida dessa forma. A visão que eu tinha da rota era brabeza. Não, os caras são bravos, eu tenho que ser bravo também, tal. E a minha essência sempre foi de tratar bem os outros. Eu nunca tratei ninguém mal, sabe? Mas durante um tempo na polícia, a gente é ensinado que a polícia, ela é chucra, a polícia, ela é brava, a polícia não tem que ficar de sorrisinho, a polícia não tem que ficar disso, daquilo, outro. E quando eu fui pra rota, tudo isso caiu por terra, irmão. Tudo isso caiu por terra. É um ambiente divertido dentro da viatura. Não parece pra ninguém.
mas ali a gente dá risada, ali a gente fala dos nossos problemas, a gente pede conselho, ali a gente recebe conselho dos outros de, pô, mas tá moscando, meu, precisa fazer esse curso. Ô, você não tá estudando por quê? Ah, o bico, isso, aquilo, outro, e o financeiro, como tá? E a gente vai conversando, sabe? E essa coisa, quando eu entrei pra rota, meu, me desmistificou tudo. Eu falei, nossa, meu, é isso? Cara, que eu posso ser eu posso ser um cara Você sentia divertido. um ambiente de irmandade ali? Muito, 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 muito. Principalmente do portão pra fora. Do portão pra dentro tem 1 milhão de briga. 1 milhão de brigas. Só que, poxa, Família, né? fica. É, família. Fica na sua aí. Só que eu não posso te. é, como é que eu vou falar? Eu posso brigar, não concordar, só que eu não posso te desmoralizar como profissional. Porque você é tão íntegro profissionalmente que eu te respeito, cara. Fala, não, você pode não bater comigo pessoalmente, mas, cara, profissionalmente eu não consigo te apontar um erro, sabe? Te É. condenar. E isso na rota é algo profundo. Você fala, meu, a pessoa não precisa gostar de mim, não, cara. Não precisa gostar. Não tô aqui pra ninguém gostar de mim. Eu tô aqui pra fazer o meu trabalho. E o meu trabalho é esse. Meu trabalho é fiscalizar você que tá do meu lado. Ah, você é sargento, você é tenente, você é cabo, você é soldado. O cara que tá do seu lado vai chegar com todo o respeito ou da forma dele. Uma coisa que eu aprendi também na rota é, quando alguém te corrige, seja grato. Se te corrigirem com carinho, seja grato 2 vezes. Mas se te corrigirem com rispidez, cara, seja grato àquela pessoa. Ela tá sendo sincera, ela tá dando uma verdade, sabe? E você tem que saber assimilar. E simplesmente porque, né, hoje a gente vê as pessoas não conseguem reagir bem a uma correção. Se for corrigir a pessoa pro bem dela, ela fica mal. Então, na rota eu aprendi muito disso. E eu pude ser o cara divertido, eu pude ser o cara que não maltrata ninguém, eu pude ser o cara que, poxa, dá risada até com um bandido na abordagem. Pô, cara, eu sou ser humano, caramba. Não significa que eu não vou prender ele, não vou matar ele se ele não atirar em mim. Se ele atirar em mim, ele tá ferrado. Se ele apontar a arma pra mim, ele tá ferrado. Vou matar ele dando risada. Entendeu? Então a gente aprende sei lá, a essência ser humano na rota é muito forte. O que que precisa, assim, para ser da rota? O camarada, ele precisa fazer algum curso? É transferência? Como é que é? Ó, Como é que é feito esse processo seletivo para trabalhar na rota? hoje parece ter uma transição, eu não tô a par, mas não sei se vai ser obrigatório o curso de rota. O curso de rota já tem há 7 anos. Ele foi instituído, acho que em 2005. E aí formaram 2 turmas e extinguiu e voltou em 2019. Com esse advento do curso, que era algo já esperado, porque todas as unidades de choque têm curso, exceto a rota. Tinha, né? E a Uhum. rota é especialista em patrulhamento. Né? O berço do patrulhamento tático no Brasil é a rota. Então, foi criado o curso de patrulhamento tático e ações especiais de polícia. Então, a gente trata, né, a rota de situações do cotidiano, adaptadas a disciplinas desenvolvidas por outros batalhões especialistas, adaptadas para a rota. Por exemplo, uma conduta de patrulha que é desenvolvida pelo COI, é, entrada em local de alto risco, né, que ali vai ser desenvolvido pelo GAT, enfim, um gerenciamento de crise também que vai ser desenvolvido por todos os policiais, mas um refém vai ser direcionado para o GAT. E a gente na rota, a gente aprende a como tratar essas ocorrências que precisam de uma resposta rápida, né? Que é o policial que tá com a bota no chão ali, o boots on the ground, que é uma expressão famosa. Então, dentro do curso de rota, a época que eu fiz, tá? Eu vou falar até pouco tempo atrás, eu não sei se mudou, mas tinha ali o patrulhamento tático, né? Como você vai executar o patrulhamento, isso é mostrado para todos os policiais, sendo da unidade ou não, vem muito policial de fora. A estrutura de uma patrulha tática são 4 policiais, armamento, equipamento que a gente utiliza, os policiais especialistas, como atirador designado, operador de arma mais pesada. Deixa eu ver o que mais. A gente tem o conduta de patrulha, tem ah, ações. Ó, me fugiu o nome um pouco, eu tô afastado, mas Mas também é um curso bem, pô, é bem bem extenso, mas extenso. só que antigamente, hoje chama de medidas reativas, né? Antigamente era emboscada e contra-emboscada. A gente tem instrução de atirador ativo, de entrada tática, de CQB, né? Que o pessoal chama de uma conduta mais rápida para a gente poder entrar em um lugar, identificar a ameaça, enfim.
Entre outras atividades que o policial vai deparar no dia a dia. Tem simulação de roubo a banco. É um curso muito, muito foda. É um curso. Então, mas para fazer esse curso aí, Pode ser de qualquer unidade qualquer especializada. unidade. Dá o Isso. nome, Dá aí o é nome. feito ali, lógico, claro, né? Isso. Uma Uma seleção seleção. com TAF. Não sei se tem o exame psicológico já, mas enfim. Aí é feita a seleção pela unidade e a unidade envia o policial. Aí envia ali da Força Tática, do BAEP, unidades de choque, né? Pode fazer. E unidades com irmãs, né? E aí, às vezes, o militar que ele dá o nome, se ele tiver um curso específico, ele pode ser, por conta desse curso, ele pode ser ou não? Ou não? Ou não tem nada? Pode? Pode, mas só que ele passa por outro estágio, além do curso. Ah, tá. Então ele passa pelo estágio de adaptação ao Entendi. trabalho. Então ele tem a parte técnica, né, já comprovada pelo brevet, onde ele sabe qual que é a estrutura de um policial de rota, né, dentro de uma célula tática, alguma viatura, a estrutura do batalhão, também conhece sobre a Entendi. história da rota, a história do patrulhamento tático, tem a parte de crime organizado, que é muito importante para a rota e tem no curso. Então, a estrutura do crime organizado é muito estruturada, é uma empresa, é como se fosse o militarismo do crime, né? Então tem toda Entendi. uma estrutura e o policial que faz o curso, ele entende sobre isso daí. Hoje tem um curso de crime organizado, mas é só para oficiais, por enquanto, não sei se vai abrir para as praças. Mas ele fez esse curso, ele já tem uma porta aberta, sabe? Para poder ir. Então, ele passa por um outro estágio quando ele chega, que é o estágio de adaptação ao serviço, onde ele vai entender como funciona. A gente chega no estágio ali, a gente é cobrado sobre a história do batalhão, sobre a parte de legislação. Então, poxa, por que que você... Vou dar um exemplo. Dentro de uma viatura de rota, quando o estagiário ele pede para fazer uma abordagem, a gente pergunta para ele, fala, ó, beleza, você vai abordar uma pessoa, você quer abordar uma pessoa, fazer uma busca pessoal? Sim, aonde está embasado que você pode fazer essa busca pessoal? Entendi. Aí ele vai dar um embasamento jurídico, vai falar, artigo 244 do CPP, fala que a gente pode abordar uma pessoa para verificar sobre a fundada suspeita de que carregue consigo drogas, arma, objetos ilícitos, constitua corpo de delito. Beleza, que mais? Aí ele vai falar dos atributos do poder de polícia, ele vai falar do POP, né, que está no artigo 100 do CTN também, do Código Tributário Nacional. Então ele tem que dar pra gente uma série de embasamentos, porque ele tem que ser técnico, que a gente chama bom de bola e bom na escola. Ele tem que ser técnico e tem que ser um cara que sabe A o legislação, né? operacional, entendeu? Não adianta você somente ser bom em executar, você tem que saber o porquê que você está executando. Então, o policial de rota, ele tem que ser voluntário, né? Duas vezes. Primeiro, porque ele é voluntário na polícia e voluntário para servir na rota. Vai ser voluntário para ser pressionado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, moralmente. Então, vai ser testado em todos esses âmbitos. Ele não pode fraquejar em nenhuma dessas. Por exemplo, poxa, um aspecto moral. Ô, caramba, que mulher bonita no patrulhamento. Isso daí é inadmissível, inadmissível, é inadmissível. Viu a mulher? Meu, se tem que ter alguma coisa realmente. A mulher tá com uma leg e um top. Tem possibilidade dela estar escondendo droga? Não tem, cara. Não tem como. Ah, poxa, não, tá dentro dela. Não tem como, irmão. Não tem como, não é assim que funcionam as coisas. A mulher não vai estar andando de leg na rua, transportando droga, correndo um risco de morrer dessa forma para transformar a droga de uma biqueira para outra. Então, assim, o policial que vai direcionar o patrulhamento de rota, ele vai compor uma equipe de rota, ele tem que respeitar um triângulo, que é mulher, cachaça e dinheiro. Cachaça relacionada ao vício, o dinheiro relacionado à corrupção e a mulher relacionada ao aspecto moral, sabe? Então, Uhum. ele tem que ser voluntário para poder ser inserido nele o DNA da unidade. E o DNA da unidade Entendi. carrega esses princípios Sei. acima de tudo. Entendi. Pô, muito legal aí, caramba. Isso aí vai estar no livro. Vai estar no livro. Vai estar no livro, com certeza. Vai estar no livro. Você falou que é o nome do cabo lá, Cabo é Andrade. Andrade. Inclusive, já fica aqui o convite para o Andrade, Eu vou quiser mandar o vir perfil dele aqui. para você. Se quiser vir aqui conversar com a gente sobre as suas atividades, sobre esse livro aí que em breve vocês vão Legal. lançar aí, bacana. Fica aí o convite aí, depois você Boa. fala com ele, hein, Vou velho? falar para ele, vou falar para ele. Vou mandar o perfil dele para você, você dá uma Certo. olhada. Ele é um cara, meu, gente boa O demais. cara de rota, o policial de rota, ele recebe alguma pecúnia a mais por ser de rota? Nada. É no Zero. amor mesmo, né? Não, é no amor mesmo. Muito pelo É, contrário. Porque quando você patrulha uma área específica, você tem amigos, né? Onde você direciona o patrulhamento. Você fala, poxa, eu sou dono de restaurante, meu restaurante foi roubado. Se eu tiver uma viatura que vai ali e almoça, pra mim é um lucro tremendo, cara.
E aí o que que eu faço como dono do restaurante, da padaria? Falo, irmão, passa aqui, ó. Se vocês puderem passar aqui, é de vocês. Fiquem à vontade, façam sua Claro, alimentação. né? É Óbvio. uma honra pra vocês. O cara fala, você tá vendendo patrulhamento. Fala, pô, não é vendendo patrulhamento. Poxa, se eu tenho uma padaria onde o cara me trata mal, e isso eu não tô nem falando de receber nada de graça, e uma padaria onde o cara me trata bem, onde eu vou tomar o meu café da manhã? É. Onde eu vou dar risada, onde eu vou ter um ambiente gostoso. E na polícia também é assim, entendeu? Poxa, eu vou não poder me beneficiar daquilo, mas poder beneficiar alguém que me trata bem é melhor ainda. É, melhor ainda, né? Eu pensei que tinha algum benefício financeiro, assim, que Não. E recebia aí na algum. rota a gente não tem isso, né? Cada dia tá num lugar, então a gente não conhece ninguém. Conhece Entendi. ninguém. A gente tem que pagar todas as vezes que vai almoçar. Eu vou falar que pelo menos 90 das vezes. Ah, 90% das vezes. Fala, ah, bom, vai pagar, é algo ruim? Não, não é algo ruim. Mas só que se você for comparar, vai colocar ali R$ 40 de alimentação todos os dias no final do mês, a gente acaba recebendo menos, entendeu? Porque o policial que trabalha na área, ele tá ali o tempo inteiro, Que- acaba economizando um pouco. pelo que você falou, assim, então tem várias coisas, assim, que para você chegar até esse patamar, né? Que Uhum. seria ser um policial de rota. É, fazer o curso, é a distância da família, vai combater o crime, que em tese é Ultra mais, violento, é né? ultraviolento, vamos dizer assim. Cara, o que faz então o cidadão querer ser da rota se tem todos esses, não é problema, né? Mas se Uhum. envolve todas essas características aí, de o cara se dedicar, o cara ficar longe da família, enfrentar crimes pessoas que são realmente de crime organizado, que é diferente você enfrentar o camarada ali que é o olheiro da biqueirinha, beleza, mas enfrentar um cara pô, o cara é poderoso, que trabalha com armas de grosso calibre. O que faz o camarada que, no seu ponto de vista, o que faz a pessoa querer ser da rota? É, De fa- primeiro, eu acredito que é a admiração, né? Você admirar um lugar te faz querer conhecer mais sobre ele, sabe? Em segundo plano, loucura, cara, porque eu a não tenho. adrenalina? Eu acho que sabe? É, muitas pessoas hoje entram na polícia pra falar que são policiais, pra postar vídeo no TikTok, dançando e, enfim. E na rota não tem isso. Você não consegue se beneficiar do nome da rota, sabe? Você se beneficia indiretamente, Você se mas. beneficia no sentido de admiração que as pessoas Exato. têm por você. Exato. Hoje eu vejo assim, né, entendendo um pouco sobre rede social, sobre narrativa, a gente tem eu tenho uma facilidade em conectar com o meu público em uma coisa que se chama jornada do herói, né? Quando a pessoa ela tem uma admiração por você, ela tende a comprar mais de você. Ela tende a dar um voto de confiança, sabe? Ela acredita que você é uma pessoa que merece receber aquilo porque sua história fala aquilo. E aí, quando eu trago a boina preta e o braçal de rota pro meu perfil, eu não preciso provar para ninguém que eu sou uma pessoa fora da bolha. Fala, poxa, cara, se esse cara tá com essa boina preta, com esse braçal de rota, ele não Não é é igual, normal. Ele não é né? normal. Ele não é qualquer um. Então, essa jornada do herói, que eu hoje vejo como algo que fortalece a minha mídia, como a minha marca pessoal, até conquistar isso, o cara, ele não visa isso, sabe? Ele não consegue visar isso, ele não consegue entender o quão benéfico vai ser para a carreira dele como policial, como militar, né, dentro da instituição policial militar, mas eu acredito que é uma loucura mesmo, é algo que parece um chamado, sabe? Eu não consigo te definir e falar o que que faz o cara Uma querer ser coisa de rota. espiritual, É porque assim, você só ou... se fode lá, meu. Você não tem um dia que você é bem-vindo. Você não tem um dia que você fala assim, principalmente em estágio. Você fala, pô, que dia que eu vou ser bem-vindo aqui? Nenhum, meu. Ninguém tá nem aí pra você. O cara olha pra sua cara e fala assim, meu, você vai fazer merda hoje? Não ia até agora, até você me falar isso. Eu acho que hoje, agora eu vou fazer. Eu tava na minha cabeça, tava convicto de que eu não ia fazer, mas é Ai, muito ai, bom. Eu acho que, não sei, é o chamado, não tem como. chamado. Sobre legislação, vamos falar um pouco sobre legislação agora. Boa. Cara, se você tivesse a caneta na mão hoje você como policial, não só de rota, mas como polícia no geral. Se você tivesse a caneta na mão hoje, você extinguiria qual, qual lei? Qual lei que você falava, ó, a partir de hoje não tem mais isso? Qual lei É. eu extinguiria? Nossa, pergunta difícil.
Sabe, aquela lei que atrapalha a polícia? Tem uma coisa que você fala, puta, se não tivesse Ah, a câmera, cara. A câmera. câmera. A câmera corporal. Sabe por quê? Porque a câmera corporal ela condiciona muita coisa que é irreal e desatualizada. Por quê? Quando nós falamos de tráfico do artigo 33, a gente traz para a prática algo que é um pouco difícil de aplicar. Como, por exemplo, o pessoal fala assim: ah, a maconha é algo que não é permitido, né? Logo, se você carrega maconha contigo, você está sujeito à lei de tráfico de drogas, né? Que ela no artigo 28 vai trazer o porte da substância ilícita. Porém, no artigo 33, que é o tráfico de drogas, no parágrafo 3º, se não me falha a memória, está escrito assim: oferecer, mesmo que gratuitamente, substância ilícita, Isso. droga, a outrem. E não fala a quantidade. Ou seja, se eu pego dois caras fumando maconha e falo, você ofereceu para ele? Ofereci. Ele te ofereceu? Ofereceu. É tráfico. Entendi. Entendeu? Aí a gente pega a mesma lei, fala que o cara tá portando. Então, a lei de drogas ela é feita para beneficiar somente o bandido. Ah, mas a massa carcerária, né, com o advento da droga aí, ela veio, da lei de drogas em 2006, ela veio para poder ferrar somente o pobre. Né? Tem um discurso que fala, que eu vi esses dias, inclusive, o cara fala, ó, 2006 foi instituída a lei do racismo. Eu falei, calma, deixa eu entender o que esse cara tá falando. Aí ele falou que de 2006 para cá aumentou em 70% o número de encarcerados, na porcentagem, 70% hoje é por tráfico. Caramba, beleza. Ah, 70% são negros. Pô, caramba, calma. Ah, porque a lei permite que pegue o cara que tá com um pouquinho de droga e prenda ele. Eu falo, gente, calma, não faz sentido. Porque na prática policial, hoje, a câmera, eu tenho a narrativa do seguinte: eu não vou entrar mais na biqueira, porque eu sei que o bandido, o traficante, ele esconde do outro lado da rua uma porção com 10 petequinhas de droga, com 10 unidades de droga. E com ele não fica nada, fica 2, 3 no máximo. O cara vem comprar, ele vende uma, vende duas, na hora que ele precisa ele pega 3. Só que isso vem um outro cara com 5 do outro lado da rua e abastece onde só tinha 10. E aí ele pega 3, fica com ele, o outro cara fica abastecendo de 3 em 3. Ou seja, esses caras nunca trancam a quantidade de droga suficiente para ser enquadrado na lei de tráfico. E aí quando eu abordo esse cara, eu tenho a narrativa da câmera. Qual que é? Um indivíduo em atitude suspeita num local de venda de drogas com 3 petecas de maconha. Entendi. Não qualifica. Não tem um contexto geral. Aí o âmbito jurídico traz que a Polícia Civil precisa investigar. Tem que fazer campana, identificar e não em uma operação não tem efetivo. Não tem como, né? Aí você fala assim, poxa, mas calma, o que mudaria nisso com a câmera? Mudaria toda a narrativa. Toda a narrativa. Por quê? Hoje o cara sabe que tem câmera e ele é muito bem instruído. Ele fala, não fala nada. Por incrível que pareça, sem a câmera você conseguiria mostrar a realidade, o que é na real. Exatamente. Entendeu? E com a câmera não mostra isso. Perfeito. Por quê? Além de tudo isso, existe um fator que é o mais prejudicial da câmera. É o fator testemunha. Antigamente, a gente conseguia ratificar as nossas atitudes através de disque denúncia. Hoje não consegue mais. Hoje não consegue mais vir uma pessoa e falar, ó, senhor, tá ali, ó, tá do outro lado da rua. A porção maior. Porque em algum lugar está a porção maior. Entendi. E aí, na ideia ali com o bandido assume. A polícia tem N formas de prejudicar. Se o cara fala pro bandido assim, ó, fala, ó, eu sei que você tá traficando. Já que você tá traficando e você não quer assumir o seu BO, eu não vou sair daqui todos os meus plantões. Eu vou vir pra cá. Então vai ser 12 horas da sua comanda. Você perdeu, não sabe trocar ideia de homem, eu vou dar um prejuízo no tráfico. O cara, ele na hora, ele fala assim, não, senhor, tem razão, é meu. E aí ele assume. Aí com a câmera, isso vira coação. Eu tô coagindo o cara. Pois é. Entendeu? Sendo que é uma ideia de polícia e de bandido.
onde ele tem que entender qual que é. Ah, mas é ilegal essa ideia? Não, não é ilegal. Só que hoje o bandido ele sabe falar, o policial tá com a câmera no peito, meu, é só eu me fazer de vítima do início ao fim que vai dar Já tudo era. certo. Então eu quebraria com certeza essa câmera aí, sem contar outras coisas, né? Que você tá na favela, tá? Que a gente chama do sapatinho, andando na favela ali pra poder descobrir alguma coisa, né? Ou atrás de alguém específico que a gente viu, a população não ajuda em mais nada. Mais nada. Antigamente a população só fazia assim, ó. É, Aqui, ó, ali, acima, Hoje não, hoje eles nem fazem, nem olham. Vê o policial com a câmera no peito, eles olham pra baixo. Isso acabou com o trabalho policial. Ah, mas é primeiro mundo, gente, aqui não tem como. A gente não tem como combater uma faca de metal com uma faca de plástico, pô. Aí pegaram, colocaram uma faca de plástico pro policial poder sair na porrada com os caras. Tá pois é. desleal. E aí é o que me faz entender que a lei essa lei que institui o uso da câmera só pode ter partido do crime organizado. Não pode ter partido de alguém decente, de alguém que pensa com a cabeça, sabe? Porque não tem como. Nada me tira da cabeça que essas pessoas foram compradas pelo crime organizado. Uma lei dessa, nesse porte aí, deveria passar por uma pesquisa bem profunda dentro das corporações, né? E Exato. não partir de fora, né? E quem ganha com isso é o traficante, entendeu? Que a droga continua rodando livremente e hoje o tráfico, o crime organizado em São Paulo, ele quer menos, ele não quer confrontar a polícia. Ele só quer vender a droga dele. E para isso ele está usando a máquina legal e ninguém tá vendo. Ou estão vendo e estão fingindo que não estão vendo. Entendi. Cara, a audiência de custódia, você já participou de alguma audiência? Já Como que participei. funciona a audiência de A custódia? audiência de custódia, ela. Tem como você passar pra gente, pra quem tá em casa, entender assim do momento que você pegou um flagrante ali, Uhum. acabou de executar uma prisão em flagrante, foi pra delegacia, tem como você explicar como funciona essa... A audiência de custódia, quando a gente conduz o indivíduo para o DP, o delegado de plantão, a autoridade, ela tem acho que até 24 horas para poder Sim, apresentar o preso ao juiz de custódia. Aí o juiz ele recebe, muitas vezes, né? A gente já viu mais de uma vez aí vídeo rodando muito bem. Dessa forma que está aqui o juiz numa ponta da mesa, o réu fica, o acusado fica na outra ponta, e carinha de é coitado, né? cara de coitado e é perguntado sobre o mérito da prisão. Como foi a prisão? Os policiais te agrediram? Sim. Ah, te agrediram? Já era, tá solto. A legalidade na prisão, ela passa por algumas etapas. Primeiro, você tem que respeitar o direito do indivíduo. Existe uma ilegalidade na prisão que ela pode ser ocorrida pelo abuso de autoridade, pela ilegalidade no uso da algema, pela tortura, no cometimento de algum crime, que mais? Poxa, vai me faltar alguma coisa, veio a cabeça e fugiu. Mas enfim, vai analisar. Ah, leitura dos direitos. Você tem o direito de permanecer calado, fazer contato com o advogado, tem direito a um telefonema. Eu sou fulano de tal, tô te prendendo pelo crime tal. Isso tem que ser falado ao preso. E Entendi. muitas das vezes o policial esquece. Aí é Ah, é? analisado se o bandido foi bem autorizado, foi bem instruído pelo advogado, se ele alegar isso, ele já quebrou a prisão. Aí você fala, mas o que que tem a ver? Ele fala, poxa, o bandido tá quebrado aqui. Ah, você tá machucado? Foi agredido? Fui. Aí o policial, o juiz pega o boletim de ocorrência. Ah, ué, não tá escrito Mas, nada sobre o uso da força? Poxa, então foi ilegal essa prisão. Eles falam, caramba, que loucura. Então, caramba, velho. isso parte da audiência de custódia de um cuidado do É policial sacanagem, escrever né? também, sabe? O Um policial tem policial que ter a sapiência tem, de... tem que saber escrever. Foram lidos os direitos constitucionais do preso, foi conduzido ao DP com uso de algema pelo fundado receio de fuga. Aí, poxa, né, lei, eu não lembro, a súmula vinculante número 11, entre outras que embasam o uso da algema, o uso da força por tal coisa, o lei dos direitos do preso, o uso de algema, foi conduzido a IML, e aí vai, sabe, para deixar tudo amarradinho, porque aí eu entro como um erro do policial. Por quê? O policial ele tem que escrever tudo que ele fez. Entendi. Não precisa omitir. Ah, eu bati no bandido, puto. Ah, eu bati no bandido. Mas calma, criatura. Você bateu pelo quê, meu? Por que que você bateu nele? Não, é porque ele, na hora de algemar, ele ficou resistindo. Eu tive que quebrar a resistência dele com um murro. Beleza, irmão. Perfeito. Pode. Parabéns, tirou 10. Só tá meio burrinho que não estudou um pouco, mas eu vou te ajudar. Ó, na próxima vez você escreve isso, isso e isso. Isso aí. Então, a audiência de custódia, ela é um fator que prejudica a prisão quando o policial ele não sabe escrever.
Se o policial souber Se escrever, colocar no papel colocou no bonitinho. papel, tá perfeito. Tá no papel, tá na câmera? Perfeito. Aí quebra a arbitrariedade, né? Imagina só, poxa, o policial acabou de pegar um bandido que isso aconteceu comigo, eu não peguei ele, mas tem de uma ocorrência onde o Noia entrou na casa da senhora para roubar a torneira. A senhora saiu com 83 anos, se eu não me engano. Ele deu uma torneirada na cabeça da senhora. A senhora saiu e foi embora de ambulância. Eu fiquei revoltado naquele dia. Ainda bem que eu não peguei aquele Noia. Ainda bem que eu não peguei ele. Porque imagina só, eu falo, poxa, ele ia resistir à prisão durante um bom tempo. Ele ia ter quebrado pelo menos uns 3 braços dele, com ele só tem 2. Mas fala, poxa, né? É doído. A gente lidar com o nosso emocional é complicado, mas dentro do limite da lei a gente tem autorizações para agir legalmente e tranquilamente. Tá, então você comentou sobre uma lei que da lei que você extinguiria, né? E uma lei que você, se você tivesse a caneta na mão, você assinaria, falou, ó, essa aqui eu assino com gosto. Tem É, alguma assim que você... eu procuraria diferenciar o concurso, principalmente de policial. Por quê? Quando a gente fala em jornada da infância até o adulto que pode ingressar na polícia militar, nós temos 2 extremos, o que ingressa no crime e o que ingressa na polícia. Hoje eu tenho como parâmetro crianças que eu observei próximas a mim e minhas filhas. Minhas filhas têm acesso a uma boa escola, não ficam na rua, estudam, fazem a atividade extracurricular, não tem malícia de sair na porrada, de sobreviver, disso, daquilo outro. Então, se minhas filhas falarem pra mim, ou os amiguinhos delas que têm acesso à mesma realidade, amanhã eu quero ser policial. Como que essas pessoas vão combater as pessoas que são criadas brigando pelo alimento do dia a dia, saindo na porrada, vendo arma, vendo o crime, estando na maldade todos os dias, sabendo ler as pessoas com o olhar, correndo de polícia, muitas vezes, sendo maltratado até pela polícia, criados num ambiente hostil, que vão para o crime. É difícil você ver pessoas que são criadas, né, ali no berço de ouro virarem criminosas, né? É uma questão de acesso, de admiração que o jovem, que a criança cria pelo criminoso e o outro que tá no outro extremo acaba virando policial. Hoje eu acredito que esse conflito de gerações e de criação vai ocorrer cada vez mais e já está acontecendo. O policial É, que não tem preparo emocional, resiliência, não foi criado com privações, ele entra na polícia, acredita que o mundo pode ser dele e ele fica frustrado com o primeiro não que recebe, que é ir embora da polícia. Ou ele é exposto a uma cena violenta e precisa agir com o máximo de intensidade e combatividade possível, ele não quer mais ir para o especializado. Força tática está perdendo efetivo, interesse, rota, BAEP, COI, GAT, choque, não tem mais efetivo voluntário para essas unidades. Então eu vejo que muito disso se dá ao tipo de criação, sabe? Aquela criação sem dificuldade, a criação entendi. sem privações. Eu instituiria a obrigatoriedade de prática de arte marcial. Obrigatoriedade não, mas o benefício. O cara que ele for faixa preta de alguma arte marcial, comprovada, registrada, através de federação, ele Sim. terá benefício, ele terá pontos extra, Ah, você diz porque para o ingresso na para o polícia. ingresso na polícia. Porque isso diz muito a experiência como atleta, como artista marcial, praticante de arte marcial, ele vai ensinar subterfúgios para criar resiliência, disciplina, honestidade, dignidade, tudo isso um atleta de jiu-jitsu, de karatê, de boxe, ele sabe lidar com as frustrações, ele entende que não é todo mundo que ele pode brigar, ele tem respeito porque ele aprendeu dentro da arte marcial essa disciplina, essa frustração, essa privação, essa gana, essa garra, o brio, não se entregar. Então isso falta muito, sabe? E eu com certeza faria uma lei específica para isso, para trazer um estímulo a mais. Porque Entendi. senão vai ser cada vez mais difícil a gente quebrar essa diferença emocional, psicológica dos combatentes da segurança pública, né? Ainda mais dessa nova geração que Exato. realmente a questão psicológica deles hoje é uma questão muito
complicada, né? É. O garoto de periferia, ele não tem auxílio algum, Exato. auxílio algum psicológico, e eu acho que a questão de arte marcial, essas coisas aí auxiliam muito e já serviria como uma peneira, né? Vamos É dizer assim, já uma seria como pontuação extra, né? servia como uma peneira para o camarada que entra na polícia, né? Cara, teve alguma. Vamos entrar na questão de ocorrências, né? Uhum. Você tinha comentado que você perdeu um amigo, né? É Guzmão, se eu não me engano. Cosmo. É Cosmo, né? Uhum. Como é que foi pra você, assim, perder um amigo? Ele era muito próximo de você, Muito e da próximo. sua família, ou só É. seu? Depois da minha família Da também. sua família. Uhum. Como foi pra você? Você pode falar sobre isso? Posso, posso. Assim, foi um real divisor de águas, né? Aconteceu em 2024, dia 2 de fevereiro. Dia 9 de fevereiro, eu tive minha última ocorrência de troca de tiro na polícia, né? Tava no Guarujá não, na Baixada, numa divisa entre Santos e Cubatão. E aí, durante a operação, nós estávamos juntos, inclusive, ele estava em outra equipe e eu com a minha equipe. É, Adentramos a comunidade, tivemos a troca de tiro, apresentação da ocorrência, tranquilo. Só pra você ter noção, um dos bandidos perdeu as duas pernas. Perdeu as duas pernas, com tiros de 7,62. Então, um morreu e o outro ficou vivo, mas sem as pernas.